E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria aqui, responder um questionamento que muitos me fazem, Já me perguntaram, ou melhor, por que eu raspo meu cabelo, Ralf, careca por quê, Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, Mas eu tô fora disso aí, Tô fora porque todo mundo sabe que eu não estou atrás de relacionamento, estou atrás de isolamento, na realidade, Eu não me consigo me imaginar mais num relacionamento, numa convivência com uma outra pessoa, com essas carências, necessidade de se sentir amado, necessidade de se sentir desejado, confiar que o outro te ama, Tudo isso para mim soa muito falso. Eu não sei o que passa na cabeça do outro. Não tenho mais essa necessidade, desconstruir essa necessidade de outra pessoa, de uma mulher na minha vida, até mesmo de amigos, Eu desconstruí toda essa necessidade, que para mim é um caminho de enredamento dentro desta matrix, de prisão dentro desse universo aqui, que é um universo de relacionamentos, A matrix que prende pelos relacionamentos. Vou tomar aqui meu icezinho, meu ice de alienígena. Ice. Space Ice. Muito bom. Não pode faltar a cachaçinha, Fonte do meu poder. A fonte do meu poder é a careca, a cachaça e o ócio. Eita! Engasga gato. Famoso engasga gato, Água que passarinho não bebe. Tem um ETzinho aqui, ó. Tudo a ver comigo. Eu sou meio extraterrestre mesmo. Bom, então me perguntaram, Ralf, por que você raspa o cabelo? Não é à toa, Tudo tem um motivo. Eu sou um cara muito racional, E eu também primo muito pela minha higiene. Eu sou um cara, acima de tudo, rústico. Um cara que... Eu não sou bichinho fofinho, Não sou vaidoso. Não gosto de ficar cuidando de cabelo. Não gosto de ficar perdendo meu tempo com essas bobagens, Do corpo, O corpo, para mim, tem que ser muito bem higienizado, cuidado e só. Então, o que ocorre, Cabelo para quê? Eu te pergunto, Para que serve o cabelo? Dentro, da biologia, os pelos servem para a proteção térmica, o que em nós já não faz mais sentido. Nossos pelos são residuais. Para quem aí não aceita a evolução, nós temos pelos que são inúteis. Pelos nas axilas, pelos nas áreas genitais, pelos em algumas partes do corpo. Pelos que não adiantam mais nada para questão de proteção térmica, Como nos animais, onde o pelo está pelo corpo todo para protegê-los, Inclusive, animais como cães, animais que têm muitos pelos, praticamente não transpiram, Então, por isso que eles salivam muito, porque eles eliminam água pela boca, E não pelos poros do corpo, por causa dos pelos. Então, pelo para quê, Pelo é uma questão que só traz mau cheiro, que acumula bactérias, quase sempre o mau cheiro das axilas, das regiões genitais, é por causa dos pelos. Pelo gruda no ânus, por exemplo, gruda fezes, gruda ali, acumula muitas bactérias, Um local ali fechado, que é a região genital, coberto, quente, a vagina da mulher, Quanto mais pelo, mais vai feder, mais vai ter bactéria, Então, o que acontece? Pelo para quê, Cabelo para quê?
eu não sou vaidoso, como eu falei, eu não busco relacionamentos. Logo, eu não preciso ficar cuidando da minha questão estética, né? De o que dizem que o cabelo é a moldura do rosto, nas mulheres, né? É quase que muito difícil você encontrar uma mulher careca. Porque estar careca descaracteriza, né? Despersonaliza. E é isso exatamente que eu busco. A despersonalização de mim mesmo. É por isso que nos ambientes militares, né, se você for ver, geralmente raspam a cabeça. Por quê? Para descaracterizar, despersonalizar. O militar está ali para cumprir uma função, né? O militar tem que ter essa consciência de que ele está ali para servir, né? Servir a pátria, servir a nação. Então é uma despersonalização. Tanto é que nos treinamentos militares geralmente você recebe um número, né? Depois você usa até o nome, né? Mas a patente é o que importa. Né? Todos os cabos, todos os soldados, todos os cabos, todos os sargentos são, né, de mesma patente, são iguais, né? Apesar de terem as suas personalidades, mas existe essa descaracterização, essa padronização, né? Para tirar um pouco a questão da individualidade, do egocentrismo, para que as pessoas tenham o espírito de corpo, né? Não se sintam né? Mas se sintam parte de uma corporação. Então isso geralmente é o que une, né, os militares. Só que, tipo, né, eu tenho experiência militar, mas eu já fui iludido com isso durante um tempo, né, de servir a pátria, ou de servir ao Estado. Hoje eu não tenho mais essa mentalidade, mas eu tenho aspectos militares incorporados no sentido de que a minha psique busca uma despersonalização. Não para servir os outros, mas para servir a mim mesmo. Né? Parece meio contraditório, né? Você querer se despersonalizar, mas servir a si próprio. Despersonalizar no sentido que eu não quero ficar me espelhando em ninguém. Eu não quero ficar cuidando, digamos, de uma vaidade pessoal, de uma vaidade de ego. Né? Todos nós temos ego, né? Todos nós estamos vivos, mas hoje eu minimizo o meu ego no que eu posso, no sentido de que eu minimizo as minhas necessidades. Então eu busco simplesmente o meu conforto, né? E quando a gente fala de ego, o ego sempre tem a ver com os outros. Ostentação, né? Espelhamento. Ora, você tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muita fama. Adianta de quê se você não tem pessoas, né? Para você se basear, né? A fama sempre se baseia, né, nos outros. Né? Os outros é que te dão fama. Né? A ostentação, né? A causar inveja, isso está sempre com foco nos outros. Né? Mas para isso você tem que cuidar da sua vaidade, da sua parte de ego, né? Da sua parte de atração sexual. E eu vou falar aqui, né, que inclusive pelos, né, que é o assunto aqui hoje, cabelos, são caracteres sexuais secundários. Ou seja, os pelos, né? Os cabelos das mulheres, os pelos dos homens, existem para quê? Para atrair sexualmente. Então, eu não busco nada disso, né? Eu estou buscando, pelo contrário, uma neutralidade, né? Cada vez mais eu quero ser uma consciência e me despersonalizar em relação a esse corpo. Claro que meu corpo é minha expressão, mas não pode ser o foco, né, de uma pessoa que está buscando autoconhecimento. Claro que o corpo é o nosso laboratório. Né? Então o nosso corpo ele acaba sendo um reflexo das nossas mentes. Então se você quer saber se você está fazendo a coisa certa, olhe para o seu corpo. Olhe para a constituição do seu corpo, para a saúde, para o equilíbrio. Se você não tem saúde, se você não tem equilíbrio no seu corpo, você está fazendo a coisa errada. Pode ter certeza disso. Não importa o que seja. Eu, por exemplo, né, estou bebendo aqui minha cachaçinha. Fermentação da cana, só isso. Dizem que não pode, né? Estou bebendo meu icezinho aqui também. Uma vodka, né? De limão. Uma vodka aqui que tem limão. Vodka geralmente pode ser fermentação da batata ou fermentação do arroz. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas isso aqui, né, tem limão adicionado e gaseificado. Isso aqui só me fortalece.
não tira minhas forças em nada. Então, se eu estou com plena saúde, se eu estou forte, se eu estou confortável no meu corpo, né, do ponto de vista de eu não ter nenhuma doença, de não ter nenhum desconforto físico, nenhuma dor, eu estou fazendo a coisa certa. Então, o seu corpo é seu laboratório. E eu tipo assim, me identifico, né, com a ausência de pelos. Eu me identifico com um corpo liso. Eu não gosto de pelo, não gosto de... né, pelo, cabelo, né? O que acontece? Gera carga elétrica, né? Todo emaranhado de cabelo, de pelo, gera carga elétrica. E carga elétrica, né, gera atração também. Repulsão e atração, né? Então, cabelos atraem muita poeira por essa atração eletromagnética, né? Os opostos se atraem, né? Se você está com uma determinada carga no seu cabelo e a poeira está com outra carga, você vai atrair poeira para o seu cabelo, né? E vários outros elementos que estão no ar. Então, o cabelo, para você manter uma higiene, é complicado. Quem tem cabelo grande sabe disso, né? Fede, né? Pode dar piolho, tudo isso. Pode dar caspa. Então, para que cabelo, né? Cabelo é para o gado. Inclusive, o pelo é característica do animal. É por isso que as pessoas se atraem tanto por pet. Ah, é muito fofinho, né? Parece um bichinho, né? Um bichinho de pelúcia, não é isso? Todo mundo que é muito emotivo, todo mundo que é do gado, né, que tem a mente mais animalesca, adora bichinho fofinho, adora pelo. Porque pelo é característica sexual secundária, atrai para cuidar, né? É um instinto de preservação, é o bichinho fofinho que quer se aglomerar, quer criar família, quer ter filhote. E eu não sou mamífero, eu estou mais para uma cobra, um reptiliano, do que para um mamífero. Então, para quê, né? Você vê que a cobra não tem pelos, né? Os répteis geralmente não têm pelos. Olha só que interessante a identificação, né, simbólica do porquê não ter pelos, porquê raspar a cabeça. Às vezes até deixa uma barba, né? Mas por questão mesmo, vamos dizer assim, temática, né? Porque a barba remete a uma sabedoria, os profetas, olha só que interessante, né? Todos, praticamente todos, os avatares religiosos, os profetas da Bíblia, os profetas do Corão, os profetas de todas as religiões, na Índia, seja onde for, né? Sempre tem longas cabeleiras e barba. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Em parte eu já expliquei, né? Porque cabelo é caráter sexual secundário, é para atrair. Então, a pessoa com longas cabeleiras remete a uma feminilidade, né? Porque as mulheres é que têm longos cabelos. E homens com longos cabelos também se tornam atraentes. Jesus... Você imagina Jesus careca, né? Por quê? Por que os avatares religiosos não são carecas? A sua grande maioria não são. Os grandes personagens da história raramente são carecas, né? Os grandes mestres, os grandes profetas, muito raros serem carecas. Por mais que o hinduísmo, por exemplo, né? Lá no hinduísmo, no budismo, né? Os monges, tem a monja Koen, raspa a cabeça para despersonalizar, descaracterizar, se tornar uma coisa menos, né? Como se diz, menos sensual, digamos assim, né? Por incrível que pareça, né? Essas doutrinas onde as pessoas raspam a cabeça, o foco, que são os avatares, Buda, Siddhartha, Cristo, sempre tem longas cabeleiras, são representados com longas cabeleiras e barba. Krishna, na Índia, né? Você pode fazer uma pesquisa, né? Os profetas bíblicos, sempre com longas cabeleiras. Tem a questão de Sansão, né? Que a força dele estava nos cabelos. Por quê? Né? Tem uma ideia mística de que os cabelos são como antenas. Por isso que dizem que as mulheres, né, com seus longos cabelos, que funcionam como se fossem antenas, elas são mais intuitivas. O aspecto feminino é mais intuitivo, é menos violento, é menos agressivo, é mais emocional, né? Ou seja, é mais intuitivo, está em contato
com a divindade, com as forças espirituais, né? Por isso as longas cabeleiras, como eu falei, dá a força de Sansão e tal. E aí, o que ocorre, né? Estude, pesquise. Você não vai ver grandes avatares carecas. São raríssimos, né? São raríssimos. Os grandes avatares desse planeta de macacos aqui, né? Porque macacos, a característica é pelos. Então, o pelo é muito valorizado nessa Matrix. O bichinho fofinho, um animal cheio de pelos. As pessoas se identificam com pelos. Por isso essa onda de pet, de paixão por pet, paixão por bicho, que bicho nada mais é do que uma unidade orgânica que nasceu para morrer igual a qualquer outra. Né? E as pessoas, as pessoas têm essa ideia, né, de que o indivíduo com pelos, cabelos compridos, barba, é o indivíduo mais humanizado, né? É o indivíduo mais mamífero, mais fofinho. Porra nenhuma! São esses aí que estão matando, estão roubando, estão destruindo, estão acabando com a porra da sociedade. São esses bichinhos fofinhos aí, porque são emocionais. As pessoas mais racionais, as pessoas que... Tudo bem, né? Raspar a cabeça não quer dizer muita coisa, não. Tem aí os skinheads, né? Os neonazistas, raspam a cabeça, os carecas, né? Se definem como carecas. Isso estigmatizou também, né? O cara é careca, é nazista, é neonazista, é fascista. Nada a ver, né? Hitler não era careca. Pelo contrário, né? Ele cuidava muito bem do cabelinho dele. Ainda tinha um bigodinho aqui bem estilizado, né? Uma marca registrada, propaganda, né? Então Jesus é colocado como ser puro, divino, com aqueles cabelos encaracolados, aquela barbicha, né? Aí você vai ver todos os profetas bíblicos, lá no Oriente Médio, né? Todos os líderes têm essa configuração, né? De cabelos longos e barba. Mesmo que não tenha cabelos longos, tem cabelo. Você dificilmente vai ver um grande líder amado por esta Matrix, pelos agentes, pelas pessoas desta Matrix, pelo gado. Dificilmente você vai ver o gado se identificar com um careca. Uma pessoa que não tem pelos. As pessoas desconfiam desse tipo de configuração, né? Por quê? Porque é mais higiênica, é mais racional, é menos personalizada, é mais rústica, né? Então, né, é mais limpa. Então, é interessante essa questão, né? E outra coisa que eu queria falar aqui é que as pessoas, elas se atraem sempre pelo visual, né? A Matrix é visual. Então, se você quer, né, conquistar as pessoas, homens e mulheres, você tem que ter aspectos de androginia. O que é androginia? O que é andrógeno? É o que tem ambas as características de homem e de mulher. Se você olhar, né, Krishna, Shiva, Vishnu, todos esses deuses hindus que também são representados no cristianismo, né? O cristianismo copiou, plagiou essas imagens do ponto de vista artístico, gráfico, né? Se você olhar essas divindades hindus, tem características gráficas de homem e mulher. O que é uma mulher que caracteriza um rosto feminino? Longos cabelos, né? Lábios carnudos e bem definidos, narizinho, né, fininho, né, narizinho bem estilizadinho. Então o rosto feminino ele é bem característico, né? Longas cabeleiras, lábios afinados e tal. E o aspecto masculino é o quê? É a barba, é o bigode, né? São alguns traços, às vezes, mais grosseiros. E aí, o que a arte sacra sempre fez? Representa as divindades com aspectos masculinos e femininos, para agradar a gregos e troianos, para agradar a homens e mulheres. É por isso que existe, né, dentro do cristianismo, essa visão de Jesus afeminado. Praticamente todas, né? As representações artísticas de Jesus são afeminadas. É um rosto andrógeno, né? Que tem aspectos masculinos e femininos, que agrada a homens e mulheres.
É por isso que dentro do cristianismo existe uma verdadeira idolatria sexual por Jesus. Porque Jesus tem longas cabeleiras de mulher, lábios afinados, narizinho, né? Mas tem aquela barba. Então é o rosto andrógeno. Possui características masculinas e femininas, como é Krishna na Índia, Shiva, Vishnu, como eu falei. Esses deuses sempre são representados de forma andrógena. E é por isso, né, que no cristianismo existe um ódio, um medo, um pânico homossexual. Por que existe tanto pavor, tanto pânico, tanta perseguição dos cristãos em relação aos gays? Porque existe um medo dentro do cristão, dentro do religioso, principalmente no cristianismo, né? Esse cristianismo mais ortodoxo, o homossexualismo é condenado. Por quê? Por causa da homofetividade latente no cristão. O cristão tem uma tendência a amar homens. O cristão tem uma tendência a amar Jesus. Jesus é um homem, né? Mas, pelo fato dele ser andrógeno, ele tem um aspecto masculino, um aspecto feminino, é representado de uma forma afeminada, o cristão, ele se acha no direito, se dá uma liberdade, dá uma licença poética para amar um homem. Divino, né? Que ele diz que não é homem, mas a configuração é de homem. Então Freud explica por que o cristão tem tanto medo de se contaminar com a homossexualidade, né? Quer extinguir tal da homofobia, né? Que existe, é clássico, né? É intrínseco à religião cristã a homofobia. Por quê? Porque o cristão, no fundo, ele é homoafetivo. Ele gosta de homens. Ele idolatra figuras masculinas. Né? Os homens idolatram Jesus, idolatram Jeová, idolatram santos, né? E as mulheres idem, né? Mas existe essa ideia, né, de que o ser divino ele precisa agradar homens e mulheres, né? E aí o indivíduo se imagina sentado no colinho de Jesus. O indivíduo quer amar Jesus, quer amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Sabe, até as terminologias da religião demonstram homoafetividade, demonstram que o cristão quer que Jesus entre nele. O que é isso, se não sexo? Entrar no outro, possuir o outro. Isso é linguagem sexual. Não é claro isso? Eu acho muito claro isso, muito óbvio, né? Mas o cristão não consegue ver que ele, na realidade, é apaixonado por homens. O cristão, inclusive, geralmente é muito difícil achar um cristão que não seja interessado por futebol, fanático por algum jogador de futebol, né? O cara fica com o olhinho brilhando, vendo homens num campo, homens de coxas grossas, correndo, chutando uma bola, que também é algo que remete à sexualidade, né? A bola curvilínea, gostosa, né? Rolando no campo e homens correndo atrás, né? Isso é muito sexual, né? Então você não vai achar, é muito difícil achar um cristão que também não seja fanático por futebol, ou fanático por MMA, ou fanático por um esporte qualquer. Isso é muito difícil não achar um cristão que não seja fanático por um político de estimação. Bolsonaro atrai uma grande maioria de cristãos, né? Porque a bandeira é exatamente homofóbica. Pânico homossexual. Porque no fundo são homoafetivos. Todo cristão é homoafetivo, porque ama Jesus. Estou falando alguma bobagem? Quem ama homens é homoafetivo. Ainda que não seja gay, né? Ainda que não pratique o sexo, mas pratica aqui na mente, né? Quem quer sentar no colo de um outro homem divino, quem quer ficar no colinho de Jesus, sendo afagado, sendo cuidado, pelo amor de Deus, né? Freud explica muito bem. Então, acho que eu expliquei bem aqui o que representa o que representam os pelos, os cabeleiros, as longas cabeleiras. São caracteres sexuais secundários, são utilizados para atrair, para sensualizar. Quem quer se desvencilhar disso, minimiza esses aspectos no seu próprio corpo.
é mais limpo, é mais higiênico não ter pelos e não ter cabelos. Então, sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Vou encerrar aqui bebendo meu Space Ice. Interessante o ETzinho aqui. Essa porra aqui deve ter sido feito por alienígena. Finalizar com minha cachaçinha. Força na peruca. Ai, cara, não aguento. Então, pessoal, vou encerrar pedindo aqui que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Nos ajude aí a expandir esse conhecimento. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades aí do canal. E se desejar, seja membro. Fui!